Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui da Atria e hoje nós iremos falar sobre um tema muito importante, que é base do estudo da anatomia e também que vai ser essencial para você conseguir ali entender exames de imagem. Então, se você não entende essa aula, se você não presta atenção aqui, o resto vai ficar tudo muito mais difícil. Eu, quando fui aprender esse conteúdo, eu penei muita coisa, porque tem alguns livros que falam de um jeito melhor do que outros, e às vezes é um pouco difícil de abstrair. Então eu fiz da forma mais tranquila possível, criei uma maquete e vamos começar com um exemplo aqui. Vamos supor, eu peço para vocês me mostrarem a parte de frente do antebraço de vocês. Mas afinal, qual que é a parte de frente? Porque quando a gente está numa postura neutra, o antebraço está aqui. Você pode entender frente assim, como frente assim. Como que a gente resolve isso? Isso traz um problema, porque na anatomia, para a gente descrever, a gente precisa de ter uma objetividade. E isso dá espaço para muita subjetividade. Por conta disso, foi criada a posição anatômica, que é uma posição oficial para a gente ter como referencial. E agora eu vou te passar uma definição básica da posição anatômica, porque muitos dos conceitos para a gente ter a definição técnica dela, a gente vai aprender ao longo dessa aula. Então, lá no final, a gente adiciona o detalhamento técnico. Então, falando de forma bem leiga e introdutória, a posição anatômica é você olhando, pensa assim, você tem que olhar de forma paralela ao chão. Então, você olhando reto, com os membros superiores juntos ao tronco, você na chamada posição ortostática, que é essa posição que você está em pé, retinho, os membros inferiores também juntos, a palma da mão virada para frente e o polegar fazendo 90 graus com os outros dedos. Os outros dedos devem estar juntos, as pálpebras abertas, os lábios fechados. Então esse é o básico aí da posição anatômica. E a partir dessa posição anatômica a gente precisa entender alguns termos que nós utilizamos para comparar estruturas. E o primeiro deles é o lateral, que utilizamos para falar de estruturas que estão afastadas da linha mediana. E a linha mediana nada mais é que uma linha imaginária que vai estar exatamente no meio do seu corpo. E aí, nesse caso, a gente pode falar que o dedo mais lateral da mão é o polegar, justamente porque é o dedo mais afastado da linha mediana. Por outro lado, nós temos o termo medial, que se refere àquelas estruturas que estão mais próximas da linha mediana. Podemos falar, por exemplo, que o quinto dedo é o dedo mais medial da mão. Da mesma forma que também podemos falar que o coração é medial em relação aos pulmões, justamente porque ele está mais próximo da linha mediana. E tem um adendo, tá, pessoal? Se nós temos três estruturas, nós utilizamos a que está no meio, nós chamamos ela de intermédio. Então, por exemplo, no pé, nós temos esses ossos daqui. Esse é o cuneiforme medial, porque pensa só, o dedão, né, o chamado hallux, é o medial. Olha para o seu pé aí. Ele é o que está mais próximo da linha mediana, do meio ali do seu corpo. Então, esse daqui é o cuneiforme medial, esse daqui é o cuneiforme lateral e o que está no meio é chamado de cuneiforme intermédio. Depois de medial e lateral, nós temos o termo distal. Distal se refere a algo que está longe de um ponto de referência. Nesse caso, eu fixei o ponto de referência como sendo a mão. E temos o contrário de distal, que é o proximal, que é aquilo que está próximo do ponto de referência. E nesse caso, tendo a mão como ponto de referência, nós podemos falar que o punho é proximal em relação ao cotovelo. E também podemos falar que a região do ombro é distal em relação ao punho, porque ela está mais longe do ponto de referência. E agora vamos fazer um exercício. Vamos supor que o ponto de referência fosse a articulação glenomeral, na região do ombro. Em relação ao cotovelo e ao punho, qual é distal e qual é proximal? Bom, o cotovelo, nesse caso, seria proximal, porque ele está mais perto da articulação glenomeral, ali na região do ombro, enquanto o punho está mais distante. Além disso, nós temos o termo chamado cranial, que pode ser referido também como superior, que se refere àquelas estruturas que estão mais próximas da cabeça. Por outro lado, a gente tem o caudal, ou também chamado de inferior, que se refere às estruturas que estão mais próximas dos pés. Nesse caso, nós podemos falar que o músculo diafragma, esse daqui que eu estou passando o cursor, nós podemos falar que ele é caudal ou inferior ao coração. E também podemos falar que a laringe, que é essa estrutura logo acima de onde eu estou passando o cursor,
é superior ou cranial em relação ao coração. Agora, olhando por outra perspectiva, nós temos o termo ventral, ou também chamado de anterior, que se refere àquelas estruturas que estão mais na frente. Lembra, ventral, de ventre, de abdômen. O abdômen está na frente. Então, as estruturas que estão mais na frente, elas são chamadas de mais anteriores ou ventrais. E assim como ventral ou anterior, nós temos o dorsal, que também pode ser chamado de posterior, que se refere àquelas estruturas que estão atrás. Lembra, dorso aqui das costas. Ou seja, nesse caso, nós podemos falar, por exemplo, que os dedos do pé são anteriores em relação ao tornozelo, justamente porque os dedos do pé estão mais na frente do que o tornozelo. E nesse mesmo exemplo, falamos que o tornozelo é posterior aos dedos do pé, justamente porque ele está mais atrás que os dedos do pé. E além disso, quando nós falamos especificamente dos pés, nós temos o dorso e a planta do pé. E quando falamos da mão, também temos o dorso, mas aqui é palma da mão. Então não é palma do pé, é planta do pé. E também podemos analisar em relação à profundidade. Por exemplo, essa seta vermelha viva aqui, ela está apontando para a parte mais superficial. Essa seta amarela, ela já está apontando para uma porção mais intermediária, enquanto essa seta vermelho escuro, vinho, ela aponta para uma região mais profunda. E cuidado, pessoal, cuidado para não confundir, não fazer essa besteira na hora da prova, por exemplo, de confundir intermediário, que se refere à profundidade, com intermédio, que é essa questão daquilo que está no meio, em relação a lateral e medial. Então toma muito cuidado, pessoal. E aqui vai um macetinho para te ajudar. Intermediário e profundidade são palavras longas. Intermédio, lateral e medial, que são as palavras relacionadas, são palavras curtinhas. Então lembra disso. Palavras longas com palavras longas e palavras curtas com palavras curtas. E temos termos para dizer sobre aquelas estruturas que estão no mesmo lado. Por exemplo, lembra que a imagem é espelhada. Então, se eu estou vendo direita aqui, é porque esse daqui, na verdade, é o lado esquerdo da pessoa. Então, se a gente falar que o polegar, quando a gente refere a esse polegar esquerdo e esse hálux esquerdo, que é o dedo do pé, a gente fala que essas estruturas são ipsilaterais, porque ambas estão do lado esquerdo. Agora, se eu comparar, por exemplo, o polegar esquerdo com o hálux direito, nós falamos que essas estruturas são contralaterais. Então é isso, pessoal. Essa aula foi básica, é os principais termos.